Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Eu vou trabalhar hoje com a força de Oxalá. Vou pedir para que todos, nesse momento, encontrem uma posição confortável. Feche os olhos e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E ao exalar lentamente, vai relaxando. O relaxamento é um olhar atento a você mesmo. Permita-se vivenciar alguns minutos. Tome mais uma respiração bem profunda. Ao exalar lentamente, relaxe a sua face, seus lábios, seus olhos. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxe a sua nuca, seus ombros, seu tórax. Tome mais uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Relaxe os seus braços. Relaxe as suas mãos. Tome mais uma respiração. Relaxe o seu abdômen. Relaxe suas pernas, seus pés. E se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Tome mais uma respiração profunda. E volte para dentro de você. Tome mais uma respiração. Eu vou pedir para que nesse momento você visualize um portal. Mas um portal especial hoje, que vai te conduzir ao topo de uma montanha. E lá formaremos a nossa egrégora. Tome uma respiração e vai passando por esse portal, cada um no seu tempo, da sua forma, da sua maneira. E ao passar pelo portal, vai dando a mão um ao outro. A mão direita com a palma virada para cima e a mão esquerda com a palma para baixo, para que você possa receber e doar toda a energia que você sentir hoje. Tome mais uma respiração bem profunda e sinta a energia de nosso Pai Oxalá, que hoje vem nos presentear uma luz branca e muito forte. E deixe que essa luz entre pelo seu chakra coronário e possa percorrer o seu corpo todo, alinhando todos os chakras. Deixe que essa luz, em especial, vá ao seu coração. Tome mais uma respiração bem profunda e comece a conectar com a força de nosso Pai Oxalá. Deixe que os seus pensamentos venham e vão. A meditação é um olhar atento. E não mais que isso, a você mesmo. Tome mais uma respiração bem profunda e receba a luz que vem do alto, que vem do sagrado, e deixe que ela se aproxime e possa percorrer o seu corpo sutilmente. Tome uma respiração e perceba que essa luz que vem de Oxalá é a luz que acalma, que tranquiliza, que acalenta, que perdoa e que ama, que faz você se sentir um ser humano melhor. Sinta essa luz, sinta essa energia. Perceba que nesse momento o seu corpo
é só luz. Deixe que essa luz possa invadir o ambiente em que você se encontra agora, o ambiente do seu trabalho. Deixe que essa luz transforme o seu olhar para a sua vida, trazendo amor para si mesmo e para o próximo, ou para algum ente querido que você nesse momento tenha percepção que precisa dessa luz. Tome uma respiração bem profunda e sinta essa energia. Oxalá, Pai, Oxalá é luz. Divino Pai, divina força que nos encanta, é a energia de nosso Pai, Oxalá, que hoje, gentilmente, doa para cada um o seu amor incondicional. Tome uma respiração bem profunda, o máximo que você conseguir, e permaneça com essa força e com essa energia desse Pai maravilhoso. Enquanto o Rogério faz a nossa abertura e a nossa oração. E ainda diante dessas energias, dessa luz de nosso Pai Oxalá, dessa fé inabalável que Ele coloca em nossos corações, rogamos que nessa noite possamos nós ser um instrumento de luz para tocar o coração daqueles que estão próximos a nós, no plano físico ou no plano espiritual. Oxalá espera de nós sermos instrumentos dessa fé. E reunidos aqui nessa noite, que mostramos cada um de nós, no seu tempo, na sua forma, no seu jeito, se tornar esse instrumento, um instrumento de paz. Aonde há a egrégora, a energia, aonde se manifesta o Orixá Oxalá, tudo é com muita calma, com muita paz, com muita tranquilidade. Onde houver a paz, onde houver a calma, onde houver a tranquilidade, ali estará estabelecido o ponto deste orixá. E nessa corrente, onde essa paz, onde essa tranquilidade se faz presente, rogamos a nosso Pai João da Mata, nosso patrono dos estudos, para que ele, com sua falange de trabalhadores, de agora, estabeleça essa conexão com cada um de nós. Para que nós possamos absorver tudo aquilo que necessitamos nesse atual momento da nossa vida. Da mesma forma, rogamos aos nossos chefes de frente, aos nossos guia-chefes, aos nossos mentores espirituais, ao nosso anjo de guarda, que Ele permita
toda e qualquer intervenção que seja útil para os nossos estudos. E que Ele nos auxilie à compreensão. Pedimos aos nossos guardiões, senhores Exus, senhoras Pombagiras, que nessa noite estejam dando a proteção a toda essa corrente. Que sejamos o instrumento, mas que estejamos protegidos por eles. Que sejamos esse ponto de luz, um ponto de luz necessário para que os seus mensageiros de luz, os seus missionários de luz, adentrem a costa terrestre, a fim de levar a paz, a fim de levar a consciência coletiva para que tornemos melhores seres humanos, para que possamos olhar com mais compaixão ao próximo, para que busquemos todos juntos a tão sonhada paz mundial. E por fim, rogamos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus Olorum, que esteja conosco nessa noite. Mas hoje, como trabalhadores que aqui estamos, porque estamos estudando, mas também nos doando o nosso ectoplasma, doando as nossas intenções. Faremos o nosso primeiro pedido por alguém que precisa recompor a sua saúde, recompor a sua forma normal de estar entre nós. Então, roguemos todos nós juntos pelo nosso irmão Alcides Aparecido Belo, que está passando por exames atualmente, mas que possamos desejar que os nossos irmãos do espaço, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, que toda a linha de cura dos caboclos e caboclas, que nosso Pai Obaluaê possa derramar, à medida do seu merecimento e daquilo que vai fazer com que ele cresça moralmente, mas que se ele tiver a misericórdia, que o melhor seja feito para que ele possa se curar, para que ele possa estar bem. E pedimos permissão a Deus, a Jesus, a Oxalá, a todos os orixás, permissão para iniciar os nossos estudos dessa noite. Que assim seja e assim será. Lentamente tomem uma respiração bem profunda e ao exalar lentamente, movimentem os dedos dos pés, movimentem os pés, movimentem as pernas, tomem mais uma respiração bem profunda, movimentem os dedos das mãos, movimentem as mãos, lentamente, bem leve, movimente o seu pescoço, abra os seus olhos e retorne para o aqui e para o agora. Muito bem, tomando uma respiração profunda, retornando. Muito bom, muito bom. Muito bem, boa noite a todos que entraram depois, acho que entrou a Giovana, acho que a Eduarda, quem mais aqui? Acho que o Sérgio, não o Sérgio Rota, o Sérgio Akira Vida. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos vocês. Vamos para a nossa quinta aula, né, desse nosso encontro, dessa nossa egrégora, como eu sempre falo. Oi, Yara, boa noite, não tinha te visto. Como eu sempre falo... Boa noite. Boa noite. Às segundas-feiras, nós colocamos para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos lares, e para dentro de nós, principalmente,
toda essa oração, essa corrente, esse relaxamento, e isso reverbera em todo o nosso ambiente. Começa dentro de nós mesmos e reverbera isso para nossa casa, para nossa morada. Mais para frente, nesses estudos, a gente fala bastante sobre essa questão da egrégora formada, o quanto ela vai penetrando, literalmente, né, penetrando nos ambientes onde a gente está. E essa paz, ela começa a tomar conta do nosso lar, das pessoas que vivem conosco, e vocês vão ver que algo maravilhoso aí vai acontecer. Tem algumas perguntas que estão me fazendo em relação a se a pessoa, se tem tempo ainda, se ainda há disponibilidade, há vagas para alguém entrar e estudar conosco. A exemplo da última turma, nós vamos fazer assim, nós vamos manter as vagas abertas até a 10ª aula. Por quê? Porque até a 10ª aula, a pessoa tem condição de repor essas aulas. Então, ela vai pegando um pouquinho um sábado, assistir 1, 2 aulinhas, um domingo, 1, 2 aulas. Então, 10 aulas, a gente entende que é possível dela reorganizar, colocar isso, né, em dia e dar continuidade às segundas-feiras aqui com a gente, tá? A partir da 10ª aula vai ficar difícil, vai encavalar muito, e aí a pessoa vai ficar frustrada, né? E o que a gente menos quer é que alguém fique frustrado. Pelo contrário, a gente está aqui para ficar bem, né? Para estar bem cada vez mais. Então, para que não gere essa frustração, porque talvez a pessoa não consiga acompanhar, a gente limita até a 10ª aula. Bateu 10 aulas, tem alguém para entrar? Pode entrar, só mandar um nome para mim, né, os dados que a gente pede, faz o contato, inclui no grupo e já manda essas aulas para a pessoa assistir, tá bom? E a partir daí, então, ela segue com a gente nas segundas-feiras. Muito bem, recado dado, vamos lá. Mais alguma coisa, Jorge, que eu tenha esquecido? Sérgio, Patrícia, Marianeide, Iris? Acho que não, né? Já. Uma coisa importante que a Patrícia outro dia me alertou, que é legal eu dividir aqui com vocês. O nosso encontro, ele... Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu passei aqui. Os nossos encontros, eles são semanais, virtuais. Deixa eu colocar aqui, peraí. São virtuais, porém, quem é da turma 3 sabe disso. Por volta, meados aí de setembro, nós teremos um encontro. Por volta do mês de setembro. Então, por que eu estou falando isso daí? Deixem já anotado, se vocês puderem, a Tatiana e a Veri. Outubro. Setembro ou outubro, né, Patrícia? Vai depender do espaço também, né? Vamos... Mas haverá um encontro presencial da nossa turma, que talvez, até pela quantidade, a gente quer que todos façam, mas talvez a gente tenha que dividir em 2 turmas, tá? E aí a gente pega uma turma, vai no sábado, e pega uma turma e vai no domingo, naquele mesmo final de semana, tá bom? Mas o que é esse encontro? Esse encontro, ele é uma vivência com os orixás. Tudo que nós vamos caminhar daqui para frente, vai chegar um capítulo aqui especial que a gente vai falar só sobre os orixás, as energias imanentes desses orixás. Nós vamos sair da teoria e aplicar na prática. Então, é um lugar lindo, onde só tem natureza, tem uma cachoeira, tem as matas, tem tudo aquilo. Rogério, mas eu não sou da religião. Não tem problema. Mas eu não sou trabalhador ou trabalhadora. Não tem problema. Tem gente na turma 3 que foi conosco, que não é trabalhadora, que não é trabalhadora. E esteve lá, e viveu, sentiu na pele, sentiu o frescor, sentiu aquele contato, aquela energia com a natureza, com a energia daqueles orixás. Então, já fica aqui o convite para vocês. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas é um final de semana bem gostoso, onde a gente se reúne aí num sítio, num espaço bem bacana, perto de São Paulo, aqui em Santa Isabel, e ali a gente faz como se for, cada um leva um prato, né? Já fizemos isso a última vez, né? Cada um levou um prato, levou uma bebida, é isso, né, Pá? Foi. Isso mesmo. E ali a gente dividiu, compartilhou,
conversou, se conheceu pessoalmente, e foi algo assim divino que nós fizemos. Então, prepare-se entre mês de setembro, mais para frente a gente dá a data exata, né? Mas vai ficar ali em meados de setembro. Por que setembro? Primeiro, porque aí vai alcançar a aula que a gente precisa ter, que são dos orixás. E segundo, porque começa a ter o calor. E nós vamos ter um contato ali próximo da cachoeira, tá? Um contato mesmo ali para sentir a energia de Oxum ali, principalmente. Certo? Maravilha. Olha, na turma 3 não teve tanto spoiler assim, não, hein? Não teve, né? Ele tá falando Privilegiados. Tá falando muito. E fomos no friozinho de maio, né? É, Tati. É verdade, né, Pois Serginho? é. Pois é, Tati, é isso aí mesmo. Vamos Bom, lá. Rogério, Já- já que você está dando alguns spoilers, eu vou falar. Assim, as pessoas que não assistirem às aulas vão em junho ou julho, que está bem frio. Ah, é boa. Né? Então, só Boa, pra, né? Entrar na cachoeira, né? É, para entrar na cachoeira, Ah, vamos lá, vamos falar hoje de hierarquia do terreiro. Vamos para a prática aqui hoje, hein, gente? Agora a gente vai entrar em bastante temas, muito tema prático aqui. Tema que continua falando, né, que é o que prevalece. Giovana, boa noite. Não tinha falado boa noite para você, eu vi que você entrou aqui também. Boa noite, Rogério. Boa noite. E aqui a gente vai começar a entender como é que funciona a maioria dos terreiros nessa questão hierárquica, tá bom? Falamos aí, já passamos por bastante, né, dessa parte da estrutura física do terreiro, entendemos o que são ali os assentamentos, o assentamento vibratório, o congá, a tronqueira, o balé, né, que é utilizado, o roncó, que também é utilizado pelo candomblé, mas algumas casas de umbanda traçada utilizam também. Então, a estrutura física nós conhecemos ali o principal. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa hierarquia, né? Hierarquia de um terreiro, pessoal, ela é fundamental, Por que isso? Porque ela gera organização. Tudo no nosso universo, absolutamente tudo em nosso universo tem hierarquia. Né? Por que isso? Porque a hierarquia ela garante a organização mínima possível de um objetivo comum, de um objetivo onde todos querem a mesma coisa. Então é necessário você ter a hierarquia, porque se você não tiver hierarquia para organizar, a gente não consegue atingir o objetivo comum de todos. E aonde não há organização, gera bagunça, gera o caos. Não tem jeito. Então, é uma lei universal, a questão hierárquica, justamente para que você possa estabelecer regras que muitas vezes vai agradar alguns, mas não vai agradar outros, porém é para aquele bem comum. Então, ela é necessária. E existe essa hierarquia no terreiro. A única coisa que eu sempre prego é que essa hierarquia ela não pode vir revestida de austeridade, né? Ainda mais um lugar de bênção, de prepotência. Isso não pode existir dentro de um terreiro, né? Quando a gente fala dentro de um ambiente religioso, seja ele qual for, principalmente no terreiro, onde a gente recebe das entidades a humildade, a compaixão, né? A conversa. Poxa, se eles nos ensinam assim, como que nós vamos ser diferentes, né? Então não podemos, a gente tem que tentar sempre aprender com aquilo que as entidades trazem para nós. Então, mas a hierarquia ela é necessária, tá bom? Para essa organização. E a gente começa entendendo dessa importância, e a gente fala do primeiro item da hierarquia, porque faz parte da corrente a assistência. As pessoas que vão ali participar daquele culto naquele dia, ela faz parte da hierarquia de um terreiro de Umbanda. Por que ela faz parte de um terreiro, da hierarquia de um terreiro de Umbanda? Porque essa consulência, essa assistência ali, são pessoas que vão ao terreiro para se tratar,
para se consultar com as entidades dos trabalhos espirituais. Ela não tem uma função direta dentro do templo, mas ela tem uma função indireta, que é se conectar com a corrente. Quer estar ali, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, para quem leu o livro dos Espíritos, mas principalmente o livro dos Médiuns, de Kardec, eu tenho ele aqui. Tem um dos capítulos, uma das perguntas que são trazidas, Kardec pergunta se a consulência, se aqueles que visitam aquele ambiente interferem no trabalho mediúnico daquela noite, ou daquele dia, né, não interessa do horário, mas se interferem no trabalho mediúnico. E o Espírito responde que sim, interfere. Ele interfere. Por quê? Porque muitas das causas, principalmente materiais que podem ocorrer ali, nossa, mas causa material qual, Rogério? Cura. A cura, não se esqueçam, é no aspecto físico nosso. Ele cura o perispírito para curar o nosso espírito. Há uma intervenção semicondutora, semifísica naquele lugar. E como que a consulência participa disso? Doando o seu fluido animalizado. Percebam como ela participa? A assistência participa. Todo mundo que está ali, apesar de estar ali buscando socorro, de consultar as entidades, de buscar uma graça, uma consulta, não importa. Ela está com o seu fluido animalizado naquele ambiente, então ela interfere. Então ela tem que fazer parte, ela tem que entender a responsabilidade dela. Por isso que a gente pede, geralmente, para a consulência, se concentrem com a gente. A partir de agora, nós somos uma corrente única. Desliguem seus celulares, né, relaxem, entram no estado de relaxamento mais profundo, para que vocês possam sentir o movimento da casa, a corrente trabalhando, porque ela faz parte. Então, a gente coloca, repito, não possui função propriamente dita dentro de um terreiro, dentro de um templo, mas ele é uma figura muito importante, faz parte dessa hierarquia, tá bom? Qual a próxima hierarquia que nós temos aí dentro de um terreiro? Os trabalhadores da casa, né? O trabalhador da casa, quem é o trabalhador da casa? É todo aquele que depois de algum tempo na assistência, ele busca de forma voluntária ajudar a casa em qualquer coisa que não demande informação religiosa. Ele pode colaborar com uma limpeza, ele pode colaborar na biblioteca daquele templo, daquele terreiro, ele pode colaborar com trabalhos para angariar fundos para o terreiro. Nossa, tem uma infinidade de trabalhos, né, que faz parte do trabalhador da casa. Faz parte. Também é considerado trabalhador da casa. Nós vamos ter os cambones, vamos ter os médios, vamos ter o pai pequeno, mãe pequena, o pai, a mãe de santo, dirigente. Nós vamos ter. Mas existe aquele trabalhador que, às vezes, ele não está na corrente, mas ele movimenta, ele está com a casa. É aquela pessoa que busca doações e leva para casa. É aquela pessoa que faz eventos e está dentro da casa. Ela não está na corrente, mas é um trabalhador da casa. Então, dentro dessa hierarquia, esse trabalhador também faz parte da hierarquia da casa. Aí nós temos aqueles que começam a desenvolver um aspecto espiritual junto conosco, que são os cambone, né, os cambones, ou o cambono, para alguns centros que gostam e vocês vão ver também essa nomenclatura em alguns livros, cambono, mas a gente está falando da mesma situação, da mesma finalidade, tá? E quais são as funções desse cambone? Muito importante. Primeira delas, ajudar na preparação dos trabalhos. Por isso que a gente sempre pede para todos os trabalhadores da casa tentarem não chegar em cima da hora, porque a casa, a hora que é aberta as cortinas ou abertas as portas para iniciar um trabalho,
40 minutos antes, 30 minutos antes, 1 hora antes, já tem gente trabalhando ali dentro. E o papel do Cambone é exatamente esse, ser um dos primeiros a chegar. Porque é ele que vai colocar os bancos no lugar, ele vai ajeitar, ele vai transportar os objetos que precisam para o congar, ele vai preparar, se tiver, a casa tiver ali guias para serem cruzadas, né? Ele que prepara, ele vai oferecer para os médios aquilo que for necessário, ele vai começar a trabalhar na separação desse material, enfim, está disponível para as tarefas corriqueiras necessárias para a execução do trabalho dentro de uma casa. Ou seja, ele tem que estar. Todo dirigente espiritual, todo pai e mãe de santo foi Cambone um dia. Não existe um pai e uma mãe de santo que não foi Cambone, porque se isso acontece, ele não sabe o rito da casa. O dirigente não sabe. Ele tem que começar lá de baixo, lá no Cambone. Tem que saber onde estão as coisinhas, as águas, água de mar, água de cachoeira, água benta. Ele tem que saber onde que está ali a fundanga, ele tem que saber tudo, tudo, porque ele que auxilia a casa em primeiro lugar. O papel do Cambone, eu digo, que é um dos principais papéis dentro de um centro. Os principais papéis dentro do centro. Se o Cambone não ajuda, não auxilia, dificilmente o trabalho vai ser bem executado. Bem executado. Mesmo as pessoas que têm um quarto de santo, às vezes, que não trabalham, mas ela tem um quartinho de santo, que ela faz atendimento, ela vai sempre precisar de um Cambone para auxiliar. Porque no momento que ela manifesta a incorporação, aquela entidade vai pedir, me traz tal coisa, me traz tal vela, me traz isso, me traz aquilo. E isso vai fazendo com que esse Cambone trabalhe, esteja ali. Então, o papel do Cambone, ele é fundamental. Então, dentro das suas funções, primeiro é ajudar na preparação dos trabalhos da casa. Segunda função do Cambone, estar a serviço da corrente. Estar disposto, na medida do possível, é claro, mas atrás daquele médium que está atendendo através da sua entidade, ou, no mínimo, próximo dele. De alerta, né? De alerta. Ele não tem que ficar prestando atenção na conversa, mas ele tem que estar alerta. Porque a hora que a entidade necessitar de alguma coisa, ele tem como ir lá e atender. Então, se é para servir um copo d'água, se é para segurar ali um cavalo ali no momento da desincorporação, não importa. É pedir uma vela, não importa. Ele está ali, está próximo e está atento. Está alerta. Cabeça firme, silêncio e alerta. Porque a hora que ele for chamado, ele já está do lado para atender. Vai servir sempre com muita fé. Qual outra função do Cambone? O Cambone é estar a serviço das entidades. Então, logo que as entidades que irão consultar começam a incorporar em seus médiuns, é função do Cambone se aproximar daquela entidade, servir a bebida que ela vai desejar, o pito dela, o charuto, não importa o que, tá? Além disso, ele deve atender às solicitações que as entidades, né, fazem para ele dentro das normas, obedecendo às normas da casa. Também é função do Cambone recolher. Tem casas que as guias ficam, depois os trabalhadores deixam as guias lá para que sejam limpas, né? Então, o Cambone que recolhe essas guias também, muitas vezes para limpeza, tá? Ou seja, sempre que uma entidade solicitar, ele está ali de prontidão. Ele também tem que ter um pouco de noção, por isso que eu falo que o Cambone, ele aprende demais com as entidades. Demais com as entidades. Ele tem que saber coisas do tipo assim, né, que ele vai aprender lá. Se caiu uma guia no chão, então como que limpa? A entidade vai ensinar. Você vai lá, pega a água do mar, se for as guias da direita, pega uma água do mar,
que a entidade vai fazer a limpeza. Vai fazer a limpeza, vai entregar a guia. Se for uma gira de esquerda, vai pedir o Marafo para fazer uma limpeza com o Marafo. Então, assim, tudo isso, ele tem que saber onde que está a água do mar, onde está a água de cachoeira, onde que está o Marafo, onde que está. Tudo o Cambone tem que saber. Por isso que eu falo que ele sabe muitas vezes, do ponto de vista da estrutura física, ele sabe, às vezes, muito mais do que o próprio dirigente, que ao passar do tempo vai esquecendo algumas coisas. O Cambone não. Ele é de extrema relevância para dentro de um terreiro. E o Cambone tem que sentir isso, que ele é um papel essencial e fundamental para o andamento do terreiro. O Cambone, ele sempre deve dirigir-se a uma entidade com muito respeito, pedindo licença. Muitas vezes a entidade pede ali para o Cambone que ele escreva uma lista de afazeres lá para o consulente, marcar alguma coisa para o consulente não esquecer, né? Embora esquecer, ele marca lá, ele que faz as anotações, sempre, claro, de forma bastante legível, né? Para que aquele consulente possa compreender o que está ali escrito. Que mais? O Cambone, ele é o auxiliar, vamos dizer assim, em terra, por isso que eu falo, olha a importância dele, é um auxiliar em terra das entidades. Né? Então, é justo que guarde, zele por todos os instrumentos daquela entidade que trabalha ali naquele terreiro, com aquele médium. Então, ele pode servir a bebida correta, no copo, às vezes, né, que a entidade quer, ou na cuia que ela quer. Ele vai ajudar depois a lavar, a guardar esses objetos depois, né, para dentro do terreiro, providenciar ali o cinzeiro, recolher enfim, as contas que arrebentarem ali no momento do descarrego. Tudo passa na mão do Cambone. Olha a importância que tem o Cambone para dentro de um terreiro. Né? Ele é fundamental para o andamento desse terreiro. Então, o Cambone, ele não está incorporado, mas os seus guias, as suas entidades de trabalho, porque um dia ele vai trabalhar, ele está cambonando agora, mas os guias que estão ali com ele, as entidades que estão com esse Cambone, as suas energias estão sendo utilizadas no momento do trabalho. O Cambone tem que ter em mente que ele não está ali só servindo. Ele está doando o seu fluido animalizado, as suas energias, o seu ectoplasma, né, fluido animalizado ou ectoplasma, as suas energias, as suas entidades de trabalho estão ali junto, mantendo aquela corrente, auxiliando, ajudando. Então, o papel é muito grande. O papel ele é fundamental. Por isso que essa simbiose entre o Cambone e todo o trabalho, ele é tão fundamental para um terreiro, tá? Que mais aqui? Estar a serviço da assistência. É muito comum que as pessoas que vão no centro, gente, elas tenham dúvidas. Então, o Cambone, ele tem, primeira coisa, aprender a lidar com pessoas. Saber lidar com pessoas. Então, ter tranquilidade no falar, no abordar, com bastante educação. A gente sempre tem que lembrar que o consulente, a assistência que está chegando ali, muitas vezes está chegando fragilizado. Às vezes, o terreiro de Umbanda é a última opção na vida daquela pessoa. Acabou, ela já foi evangélica, ela já foi em católica, na igreja católica, ela já foi no Islã, ela já foi em tudo, judaísmo, em tudo que vocês podem imaginar, ela já foi. E a última porta que ela vai bater é o centro de Umbanda, porque é assim que acontece com a maioria das pessoas, gente. O centro de Umbanda é sempre o último socorro. Imagina se ela, ali naquele momento, fragilizada, for maltratada, for mal atendida. Olha o papel que o Cambone tem, olha, perceba a responsabilidade que ele tem na mão, de acolher aquela pessoa que está chegando ali da melhor forma possível. Então, é a obrigação dele orientar quando ele souber. Se ele não souber, ele vai buscar essa informação, né? E quando ele souber, imediatamente ele volta e fala. Encaminhar a pessoa de uma forma correta, o que ela precisa. Que mais? Orientar as pessoas da assistência quando for necessário, mas sempre com bastante amor.
O mais importante de tudo é que o Cambone mostre vontade de aprender, vontade de evoluir, porque amanhã quem vai estar ali como médium atendendo é aquele Cambone. Então, a vontade de evoluir, a vontade de aprender, o ouvir os conselhos que as entidades vão passar, tratar, lidar com as pessoas de uma forma com compaixão, sem julgamento, sem absolutamente nada. Ali é um pronto-socorro. Não importa quem é você, de onde você veio, pouco me importa. Você está aqui, você vai ser atendido. É esse olhar de compaixão que esse Cambone tem que ter. Porque amanhã, repito, ele vai estar lá dentro. Vai estar atendendo. Então, o aprendizado se dá com a convivência com os mais experientes. Não pode ter vergonha de perguntar. Não pode. A dúvida, eu falo sempre, é a ferrugem da fé. Levou essa dúvida, guardou essa dúvida, isso vai enfraquecer a sua fé. Porque você vai questionar. Então, é mais fácil você perguntar, falar. Diga, Tatiana. Já que você está falando, eu vou perguntar e falar. Por favor, Olha só, claro. Eu iniciei, né, o atendimento há pouco tempo, né, como a gente até conversou um tempinho atrás aí. E, Rogério, eu sinto muita falta de conversar com os médiuns, de passar com as entidades. E, assim, por mais que eu tenha as entidades que estão comigo, eu sinto muita falta de receber esse acolhimento, sabe? Isso é normal? É normal. É absolutamente normal. Todos os médiuns sentem isso. E os dirigentes mais ainda. Porque os médiuns, Tatiana, eles ainda, quando termina ali o trabalho, ele pode até se consultar. Na nossa casa, por exemplo, a gente abre. Terminou de atender toda a consulência, a gente abre para que os médiuns possam se consultar. Então, tem algumas entidades que ficam ali incorporadas ainda, esses médiuns podem ir lá, vai lá se consultar. Né? Então, não tem problema. E aí é importante que se faça um rodízio, porque aqueles que estão atendendo hoje também possam, né, serem os consulentes amanhã. É muito importante que se faça isso. Agora, o dirigente espiritual, via de regra, ele espera que todos terminem para ele fechar a corrente. Então, pouco sobra momento para ele ou para ela, né, o dirigente, seja ele ou ela, para ele se consultar. E a gente sente muita falta. Muita. Os trabalhadores também, quase nunca dá tempo de passar. Também não dá, porque às vezes termina muito tarde o trabalho, então por isso que eu falo, quando não tem um número de consulentes tão grande, o trabalho terminou mais cedo, a gente abre. Ó, vai lá, passa em consulta, quer se consultar, quer fazer uma limpeza, enfim, vai lá. Mas a gente sente falta, assim, Tatiana, bastante. Tá bom. Tá bom? Olha, tem algumas casas que fazem um dia de atendimento só para trabalhador, viu? É que é muito corrido o dia a dia de um dirigente, é muito fácil. Mas é uma ideia, assim, que talvez, até por necessidade dos filhos da casa, levem, né? Fala, olha, mãe, pai, olha, poderia pegar um dia aí a cada 2, 3 meses, né? E a gente fazer um atendimento coletivo, só para os médicos, fechado. Sente muita falta mesmo. Muito. Tá bom. Obrigada, Rogério. Assim como eu sinto muita falta de Camboná. Eu sinto uma falta tremenda de Camboná. Porque Camboná, como a gente aprende com as entidades? A gente ouve a palavra, às vezes, né? Tá ali, foi o que eu falei, a gente não vai ficar prestando atenção na conversa, óbvio que não. Mas você está em estado de alerta, quer queira ou não, hora ou outra ele te chama para fazer alguma coisa e ele continua falando, a entidade. E às vezes aquilo cai como uma luva para você. Você fala, meu Deus, era para mim isso daqui. Lá no Pai João, a avó fala assim que sempre quase no final tem a reunião de condomínio. Que isso... Boa. Boa. Você não fale nada. É ótima a reunião de condomínio. Reunião de condomínio. Pois é bom ter uma reunião de condomínio, viu? Vai por mim, viu? Com certeza.
Mas que bárbaro. E é isso, né? Como é gostoso a gente estar participando e a gente sente falta de tudo aquilo que fez parte da nossa iniciação. Muito bem. O comportamento, gente, é mais adequado, né? E aí vou trazer um pouco mais da literatura também, do Cambone ali durante a consulta, é o que eu falei, estar em estado de alerta, circular um pouco. Eu sei que tem casas que gostam de deixar um Cambone exclusivo, né, para cada médico, que eu acho que, de certa forma, acaba sendo bom em alguns momentos, né? Mas se ele puder circular ali, hora ou outra, fazer um rodízio, é importante para que ele conheça as outras entidades, para que ele possa sentir como é o trabalho daquelas entidades, porque o Cambone, ele vai se formando, né, ele vai se lapidando para ser um médium amanhã, com base em tudo aquilo que ele vai ver e ouvir. Vai ser muito importante para a jornada dele. Por quê? Porque vai dar confiança para ele. Que a hora que a entidade trouxer e falar, ele vai ficar tranquilo, porque aquilo ele já viveu, ele já ouviu, ele já viu. Então, é muito importante para nós essa fase dos Cambones, né? E sabendo aproveitar, o Cambone é uma das funções que oferece os maiores e melhores possibilidades de crescimento espiritual. Não tenha dúvida. Se você se entregar, se você se dedicar, pode ter certeza que é a maior e melhor possibilidade de crescimento espiritual que você vai ter. Agora, o que o Cambone nunca deve fazer, em hipótese alguma. Primeiro, sentar-se ou ficar encostado na parede. Impossível. Ah, mas eu estou cansado. Não. Os médios estão trabalhando ali, às vezes tem médios já com uma idade, às vezes com dificuldades, e ficam até o final, ficam trabalhando, ficam ali. Então, não dá para nós aceitarmos condutas como essa. Ficar em grupo, rodinha ali, conversando. Por que isso, gente? A gente não está numa corrente mediúnica. Nós não falamos ali no começo que a assistência faz parte dessa hierarquia do terreiro, ou seja, o silêncio deles contribui para que a corrente se firme de uma forma mais consistente. Como é que o Cambone vai se juntar ali, os Cambones, numa rodinha e ficar conversando? Não dá. Quebra, né? Quebra um pouco desta energia. Por isso que as entidades muitas vezes acabam chamando a atenção. Olha, firme a cabeça, ou o próprio dirigente, independente de ele estar incorporado ou não. Pessoal, firme a cabeça. Por quê? Porque ele está sentindo que a energia deu uma queda. Opa, para. Vocês estão com o pensamento fora. Eu quero todo mundo com o pensamento aqui dentro. Firme esse pensamento. Tá? Então, isso é importante. O que mais? Beber, comer, fumar, solicitar alguma coisa ali das próprias entidades. Totalmente reprovável. Né? Ele está ali, naquelas horas que ele estiver ali, ele está em plena doação. Né? Usar outra cor de roupa que não seja branca. Claro, se a casa permite, ele pode usar. Tem casas nas giras de esquerda que trabalham com as roupas pretas. Tem giras, tem casas que trabalham com roupas diversas, roupas coloridas. Se isso é autorizado pela casa, tudo bem. Mas se não é, de branquinho sempre lá trabalhando, respeitando essa hierarquia, inclusive, a qual ele está. Que mais? O que ele nunca deve? Atravessar a assistência, ou seja, ele querer se consultar em detrimento da assistência. Não, sempre assistência em primeiro lugar. Sobrou esse tempinho, como a Tatiana falou, né? A Tatiana comentou, a gente fica morrendo de vontade de passar com as entidades. Então, se sobra aquele tempo, o pai e a mãe permite, tá tudo bem. Caso contrário, a assistência sempre vai ter prioridade. Tá? O que mais que os Cambones nunca devem fazer? Servir bebida ou comida excessivamente às entidades. A gente tem que ter responsabilidade. O Cambone tem que ter essa percepção. Uma entidade que está incorporada ali não precisa de um volume de bebida em excesso.
ela tem uma finalidade, a bebida, que nós vamos ver mais para frente. Ela é uma astringente natural. Então, não precisa beber em excesso. Qualquer coisa, seja o alimento ou a bebida em excesso para a entidade, se for pedido para o Cambone, é obrigação do Cambone chegar no pai, na mãe, no zelador, zeladora ali, e falar, olha, o médium ali, através da entidade tal, eles estão pedindo muita bebida, o que eu faço? Peça essa orientação. Vá e comunique o seu dirigente ao seu dirigente espiritual. É muito importante, para ver se não está havendo algum desequilíbrio do médium. Tá bom? Aí esse zelador, pai ou mãe de santo, vai cuidar desse médium. Que mais que o Cambone nunca deve fazer? Permitir que o consulente demore de forma demasiada na consulta. Como é que ele faz isso? Ele chega lá na entidade, ó, com sua licença, meu pretinho velho, pai Bento, por favor, olha, o senhor tem mais 3, 4 pessoas para atendimento, eu só vim comunicar ao senhor com muito respeito, com muito carinho. Pronto, a entidade sabe ali, dali para frente, vai tocar para acelerar e ajustar para que ele possa atender a todos de uma forma igual, tá? Isso é um papel, mas ir lá e falar, ó, pai Bento, o senhor está demorando demais aqui, ó, por favor, né? Tem gente aí, tá? Não, isso jamais. Chegar dessa forma numa entidade, esquece, porque o Cambone não pode fazer isso. Mas, com esse jeitinho que eu falei, olha, com a sua licença, só avisar para o senhor que tem mais 2 ou 3 pessoas ali para ser atendido, tá bom? Gratidão a vós, muita luz. Pronto. Foi com carinho, com respeito. O que mais que um Cambone não deve fazer em hipótese alguma? Interferir ou alterar nas informações passadas pelas entidades. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. O que é interferir ou alterar nas informações passadas pelas entidades? É a entidade passar um determinado banho, por exemplo, e aí a entidade fala assim, olha, eu quero que você tome, fala para a consulente assim, quero que você tome um banho de alecrim, de alfazema e de guiné. Aí o Cambone, ele pega, escreve alecrim, alfazema, vixe, a terceira, o que era a terceira? Ah, mas também não vou perguntar não. Aí ele bota lá, arruda. Por quê? Porque, não, intuí que é arruda. Não. Já quebrou tudo aquilo que a entidade passou, porque tinha uma finalidade para aquilo. Ou foi passada a informação para fazer, olha, pega esse papel, coloca esse papel ali naquele santo que está ali, naquele orixá que está lá. Aí o Cambone pega, ele segura aquele papelzinho, aí ele é distraído por um, distraído por outro, e aí ele esqueceu. Ih, eu não lembro onde que era. Ah, mas fica tranquilo, eu vou colocar aqui debaixo de Oxalá, porque serve para todos. Não. Não. A entidade não pediu isso. Ela pediu uma egrégora formada naquele orixá. Porque naquela imagem existe uma egrégora formada. A gente vai entender o que é essa egrégora. E essa egrégora vai recair naquele papel intencionado, magisticamente trabalhado por aquela entidade, para que essa pessoa receba a graça. Então, percebam o quanto é sério. Por isso que não entendeu, por favor, o senhor pode repetir, por favor? O senhor me falou desse banho aqui, eu não entendi. Não entendi. Ah, ele vai repetir, vai falar, não tem problema nenhum. Tá bom? Muita atenção nisso, porque as informações passadas são preciosíssimas. Então, jamais altere por si só, ou por qualquer situação que seja, jamais altere a informação que foi passada pela entidade. Tá? E, por fim, esse Cambone deve estar sempre disponível, com bom humor, alegre, para receber as pessoas de forma carinhosa, né, que vão ali buscar caridade. Eu digo sempre que o Cambone é o cartão de visitas ali da casa, né, daquele centro. É o cartão de visita, é o cara que vai buscar, ou a mulher que vai buscar, sempre exercer a caridade com bastante humildade,
bastante conforto, bastante compaixão para aqueles que estão chegando ali na casa, certo? Então, aqui a gente falou dos cambones, que tem esse papel importante. Opa. Aqui eu coloquei um desenho, né, só para vocês entenderem, né, o que eu estava falando de ficar atrás ou próximos. Então, aqui, ó, você vê, ó, são as entidades trabalhando, atendendo os consulentes. É um desenho aqui, mas só para ilustrar, para a gente entender. Então, os cambones, eles podem ficar atrás aqui, em estado de alerta, como estão esses daqui, né, os ogãs ali, ou então, na frente aqui, porque às vezes o espaço não permite, né, que fiquem atrás, na frente e em estado de alerta. É um radarzinho ali, né? Ó, aquela entidade pediu, vou lá. Ó, aquela levantou a mão, né? Já estou indo lá. É estado de alerta total. Bom, vamos lá para o próximo, dentro dessa hierarquia, que aí sai, né? Uma hora ele vai sair, deixar de ser cambone, e aí ele vai virar o médium da casa. O médium é a função mais conhecida, né? Certamente a mais conhecida, é o papel principal a ser desempenhado dentro de um terreiro de Umbanda, porque sem médium não há terreiro. Você não tem trabalho espiritual. Então, o médium, ele é certamente o papel principal, não estou dizendo o mais importante, mas é o principal a ser desempenhado dentro daquele terreiro. E ser médium é ser instrumento da espiritualidade para sua manifestação. Instrumento. Nada mais que isso. Sem médium, não há manifestação de espírito, e sem isso não há Umbanda. Não faz parte. Não existe Umbanda sem isso. Por isso que ele é o papel principal, mas não é o mais importante, repito. Formam a corrente de energia, né? Esses médios, eles formam a corrente de energia que vai servir de aporte para os guias que vêm trabalhar em terra, para que esses protetores possam desempenhar ali as suas funções de auxílio ao próximo, de socorro, de orientação. Então, o médium ele vai formar essa corrente, tá? Para que essa corrente formada sirva de aporte, sirva de um ponte para que esses guias possam chegar ali e começar a trabalhar. Por tão importante e principal função que tem dentro dessa casa, né, ali no terreiro, aqueles que ocupam e assumem esta tarefa, né, dentro de um terreiro de Umbanda, eles devem ser extremamente comprometidos e disciplinados. Por que comprometidos e disciplinados? Porque é como se fosse um hospital que a gente está ali, né? Então, as pessoas, quando vão lá no centro, tem casas que a nossa casa antigamente, vou dar um exemplo aqui, a nossa casa antigamente, era livre escolha, né? Então, o consulente ia na casa, ele escolhia com qual médium ele queria passar. A gente chegou a um momento que a casa começou a crescer, a gente limitou o número de pessoas, mas chegou a um ponto que estava insustentável. Então, hoje nós fazemos uma distribuição de senha, e aí é por sorteio, né? Senha número 1, o médium está livre. Senha número 2, aquele lá está livre. Então, o que enriquece, ao meu ver, enriquece bastante, porque o consulente, ele ouve talvez as mesmas coisas, né, de médiums diferentes. Isso é bom para fortalecer a fé dele. E ele vai vivendo experiências diferentes com outras entidades também. Mas existem os tratamentos. E os tratamentos, via de regra, é com aquele único médium. Porque, às vezes, aquela entidade, aquele médium, através da entidade dela, começou a fazer um tratamento com aquela pessoa. E esse tratamento, às vezes, ou na maioria das vezes, vão ser três vindas, né, desse consulente em sequência, ou 7 vezes em sequência. Aí vai depender daquilo que a entidade pedir. Mas o comprometimento está aí. Imagina na semana seguinte, a sua entidade marcou lá, né, para você ter
para a pessoa retornar com aquele médium mais 2, 3 vezes para continuar um trabalho, na semana seguinte o médium não vai. Aí passa, de repente, mais 2 pessoas com ele, a entidade assume esses compromissos, não vai. E o comprometimento, como é que fica? É duro, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês que não é fácil. A Umbanda é maravilhosa. É maravilhosa. Eu acho que é algo assim que quem puder e quem tiver a oportunidade de um dia trabalhar, de fazer parte de uma corrente, é algo divino, é algo extraordinário. Eu falo que a minha vida melhorou 1000%. Mas ela exige muito. Ela exige muito. Não é fácil. Não vou falar para vocês aqui que é fácil, que não é. Não é. E aí, o que acontece? A gente muitas vezes tenta nos enganar. Porque a gente faz assim, mas uma vez ou outra, pô, lá em cima, as entidades sabem. Não. Não é assim. Porque a nossa vida aqui na Terra, gente, ela é só um espelho do que é no espaço, do que é no plano espiritual. Se você marcar às 7 horas, é 7 horas. A entidade vem às 7 horas. O evangelho no lar kardecista, você não tem que marcar o horário certo? Alguém já fez o evangelho no lar kardecista? Você estabelece um horário, não é isso, Márcia? Estabelece um horário e todas as... É isso, né? Então, você estabelece a quarta-feira às 8h30 da noite. Ok. Quarta-feira às 8h30 da noite, você tem que estar ali, sentadinho, com o seu livro do Evangelho, segundo o Espiritismo ali, e com a água já ali na mesa para fluidificar, sentado e com as pessoas, ou você e mais alguém, ou você sozinho, seja como for, não importa. Por quê? Porque as entidades têm os seus compromissos. Tem os seus compromissos. Não existe isso de que, não, mas imagina, pô, eu estou fazendo com amor. Não, eu sei que você está fazendo com amor. Mas não tenta pegar jeitinho. É o que eu falo, não tenta esse jeitinho que não dá. Isso não dá. E aí, muitas vezes, a gente fica em altos e baixos, assim. Em altos e baixos. E a gente não consegue entender por quê. E esses altos e baixos, muitas vezes, não é que você está sendo punido, não é isso. É que você está destoando de energia. Você não está bem. Ora, você está bem, aí você está sendo protegido, está na corrente, tal, aí depois você não vem, aí cai um pouquinho, é natural, vai cair um pouquinho, aí depois você vem, aí sobe. Então, você está numa gangorra. Você não tem algo homogêneo crescendo sempre. Você está na gangorra. E toda gangorra, uma hora é alto, uma hora é baixo, uma hora é alto, uma hora é baixo, uma hora é alto. Então, comprometimento é fundamental em todos os aspectos que vocês podem imaginar. Por isso que eu falo, se entrou na corrente, tenha bastante consciência que vai ter muito sacrifício. É muito aniversário que talvez você não vá, é muita festa que às vezes você não vai, porque você tem uma festa na quinta-feira. Você tem uma gira na sexta para atender, você vai nessa... Como é que você vai nessa festa? Pode ir na festa, então, mas assim, você tem consciência que você não vai beber, não vai comer, porque você vai estar em preceito, que é outra coisa que a gente vai falar mais para frente. E aí não tem jeitinho, é isso que eu falo, não tem jeitinho. Por isso que não é fácil, não é fácil. É linda, maravilhosa, você vai ter uma vida... E repito, não é uma vida, você não vai achar que você vai entrar na corrente também, que você vai ter vida material abastada. Não é isso, não. Você vai ter uma vida em paz, em tranquilidade, sabendo que os problemas vão continuar existindo, mas você vai saber lidar melhor com eles. Você vai estar mais preparado para passar por eles. Tá bom? Vamos lá, quem levantou a mão aqui? Deixa eu ver.
Márcia. Veri ou a Márcia? Quem que levantou primeiro? A Márcia primeiro, a Márcia primeiro. Então vamos lá, Márcia, diga. É o que você falou, né, Rogério, do fortalecimento da egrégora, que é importante manter isso, né? Sempre mesmo dia, mesmo horário, e vai fortalecendo a egrégora. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Fortalece a egrégora. É um pontinho pequenininho, no outro dia, na outra semana, no mesmo horário, esse ponto aumenta mais um pouco, e assim vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco você está no meio daquela egrégora maravilhosa, né, e as coisas se transformando na sua vida. Uhum. Muito bem, Márcia. Perfeito. Diga, Veri. Oi. Uma dúvida, assim, já aconteceu comigo eu sou da assistência, passar com o médium, e, assim, ele não me falar nada, praticamente me dá só um passe. Isso quer dizer que ele furou o preceito, alguma coisa, ou porque não estava num dia bom para incorporar? Você chegou a fazer perguntas? Não fiz porque, assim, foi ao contrário. Eu fui para que ele me perguntasse e, na verdade, ele me perguntou o que eu queria falar. Ele falou para você assim, o que é que você tem para me dizer? Isso? Isso. E daí eu fiquei assim, eu estava esperando uma pergunta diferente. E aí ele me deu uma resposta totalmente aversa. Tá, bom, vamos lá. Eu acho que assim, teria um universo de muitas respostas, tá? Eu acho que a gente teria várias interpretações aqui, Veri. Pode ser que, às vezes, né, a depender da situação, pode ser que o médium estava num bom dia, o médium talvez não estivesse numa boa conexão, né? Pode acontecer. Pode ser, e não necessariamente que ele não seguiu um preceito. Pode ser que ele tenha seguido o preceito certinho. Às vezes aconteceu alguma coisa naquele dia com ele que não consegue criar essa conexão muito bem com a entidade. Isso pode acontecer. E se isso acontece, não é demérito nenhum para o médium chegar no dirigente, na dirigente espiritual dele e falar, olha, eu não estou bem. Hoje aconteceu algo comigo muito complicado, eu não estou bem para atender, participo, estou aqui na corrente, porque é o lugar que a gente se cura realmente, mas eu preferiria não atender hoje. Seja honesto, porque todos nós passamos por dificuldades e problemas, todos nós. Esse é um ponto de vista. Mas existe um ponto de vista espiritual. As entidades, muitas vezes, Veri, ela te provoca. O que é que você tem para me dizer? E por que isso? Porque é como um fiozinho de lã. Primeiro, ela não pode invadir a sua privacidade, vamos dizer assim. Ela sabe o que você tem. Aí vou falar para o médium que está 100% controlado, bem conectado. Mas a entidade, primeiro, ela precisa dessa porta aberta, desse seu livre-arbítrio. E muitas vezes, ela quer que você realmente fale isso. Você precisa falar, você precisa soltar. E ela está te dando essa oportunidade. Então, caso ocorra isso, aí se você quiser como sugestão, fale. Se ele não tiver nada para dizer e perguntar, me diga você o que você tem, descarregue ali. Fale, porque vai ser o fiozinho que ele precisa, primeiro para te aliviar. E depois, aí sim, você abriu as portas, pode ter certeza que a entidade vai dizer tudo aquilo que você precisa ouvir. Aconteceu assim uma vez comigo, mas eu, assim, sabe quando você toma aquele baque? Sim. Eu sou um pouco tímida, então eu falei, não, eu não vou falar. Aí eu só falei, não, pode me dar o passe. E ele respeitou seu livre-arbítrio. Ok, Foi. vou te dar o passe. Mas eu Percebe? Fiquei bem depois. Não, e vai ficar. Mas às vezes a entidade, ela precisa desatar esse nó que está preso, assim. Desabafe, fale. É a mesma coisa de falar assim, desabafe. Entendi. Senta aqui comigo e fale tudo o que você quer falar. Tá certo. Isso é bom. Tá bom? Tá certo. Obrigado, Rogério. Então, o papel desse médium é isso, né? É ter esse comprometimento disciplinado. A disciplina, ela é fundamental.
Quem me conhece sabe o quanto eu sou disciplinado. A Patrícia sabe o quanto eu sou disciplinado. As pessoas próximas de mim sabem o quanto eu sou disciplinado. Às vezes eu sou até chato, eu até ultrapasso um pouco algumas questões, assim, acabo sendo realmente um pouco mais radical do que eu deveria, talvez. Mas é porque é aquilo que me faz bem, é aquilo que eu acredito. E eu sempre falo, ó, isso sou eu, não é você. Porque talvez você esteja mais evoluído do que eu. Eu, às vezes, eu preciso de muitas outras coisas para satisfazer a minha conexão. Eu preciso. E talvez tenha outras pessoas que, de uma forma tão mais simples e fácil, conseguem a mesma conexão até mais, né? Até mais. Então, por isso é importante. Por que eu falo? Porque não somos todos iguais. Não somos, né? Cada um tem uma forma de se relacionar, cada um, mas desde que eu sempre falo que tenha esse comprometimento, essa disciplina. Eu acho que isso é importante em qualquer área, né, da nossa vida. Eu acho que isso é importante, ter comprometimento e disciplina. Então, se a gente levar para o nosso campo profissional, a gente tem que ter comprometimento e disciplina, não é? Se a gente vai para os estudos, né, faculdade e tal, para você ter êxito, tem que ter comprometimento e disciplina. Então, não é diferente em qualquer outro ambiente que a gente está, inclusive o ambiente de terreiro. A dedicação, o respeito, o carinho... Rogério. Oi. Rogério. Oi, antes de você passar, a Camila Mendes diz que, a respeito do médium, que às vezes está meio desconectado, né? Já ocorreu isso comigo. Eu pedi para o médium limpar minha guia e me limpar, e ele não fez. No fim, eu que fiz tudo sozinha. Quem que falou? Quem que comentou? Foi a Camila Mendes. Camila, acontece. Pode acontecer sim, tá? Por isso que eu falei para ele que não é incomum. A gente tem que entender que aquele aparelho que está ali se doando naquele momento, naquele dia, é um ser humano, né? Sujeito ao sol, mas também às trovoadas e às tempestades, né? E eu tenho certeza que se você passasse com ele, se você já passou com ele talvez em uma outra ocasião, que ele estivesse muito bem, né? Ele certamente teria um atendimento ótimo. Então, por isso que eu falo que primeiro, o dirigente tem que dar essa abertura, sabe, para o médium, tem que dar. E segundo, o médium tem que ter essa responsabilidade. Não é feio, não é demérito, não o torna menos médium, não, o torna ser humano. E que é tão bom, é chegar e falar, olha, não estou bem hoje. Quero ficar aqui, se puder, eu vou cambonar, vou ajudar hoje, porque o cambonar é aquilo que eu falei, às vezes ele vai ouvir aquilo que ele está precisando naquele dia. E a gente tem que ter essa sensibilidade, o dirigente tem que ter essa sensibilidade, olhar da pessoa e falar assim, cara, você não está bem hoje, vem aqui, me ajuda, fica do meu lado, ou então participa da corrente, mas camboneia, os outros trabalhadores, mas nunca tenham vergonha. Nunca tenham vergonha. Vocês, como médium, nunca tenham vergonha. Não se coloquem na situação de que, eu sou obrigado a estar aqui. Não, a sua entidade sabe que você não está bem. E você vai ajudar de outra forma. Não falei que os cambones, as entidades dos cambones não estão ali trabalhando também? Não estão fortalecendo a corrente? Aquele dia que você não trabalhou, que você não atendeu, está tudo bem. As suas entidades, né, vão estar ajudando, né? Vão por aí, tá bom? Então, a dedicação, o respeito e carinho de um médium estão diretamente associados à qualidade desse atendimento espiritual em um terreiro. Então, se você não está bem, se você acha que você está num dia não muito legal, faça isso, né? E mais? Rogério, uma dúvida minha mesmo. O fato de você não estar bem, quando você for trabalhar, você não melhora? Porque, por exemplo, Sim. Às vezes, para a gente fazer energização, mesmo que você não estiver bem, a não ser que for uma coisa muito grave, assim, mas às vezes você está com aquela energia meio abaixo, quando você faz o trabalho, que você é um instrumento, né? A gente melhora quando faz, né? Não sei se na Umbanda é a Sem mesma dúvida. coisa. É a mesma coisa, eles. Melhora, tanto que eu sempre falo,
Se você não está bem, vem que o chão te cura. O chão te cura. Venha trabalhar. É que às vezes o médium, ele não está psicologicamente bem, emocionalmente bem. Emocionalmente bem. E quando ele não está emocionalmente bem, ele perde um pouco essa conexão. Fica difícil, com a antena desligada, né? Desligou a Fica antena. com a anteninha desligada, porque ele está emocionalmente envolvido com outra coisa. Mas olha só, é o que eu falei. Permaneça no chão. Vem cá, você vai cambonar, você vai auxiliar, mas fique na corrente para você se curar. Por que isso? Fique na corrente para você se curar. Porque ali vai começar, primeiro, a retirar esses miasmas, essas larvas astrais, enfim, toda essa energia negativa e deletéria que está ali com você. E segundo, que tal, certamente, gente, olha, mas eu cravo aqui com vocês. Se ele não atender e ele for cambonar, ele vai ouvir o que ele precisa sobre o que ele passou naquele dia. Eu não tenho a menor dúvida. Ele vai ouvir. De alguma entidade, que em algum momento vai chamar ele e falar, vem aqui que você vai me ajudar, tal. E ele vai falar com aquela consulente e o cara vai falar, poxa, é para mim. Já entendi. Ou, se ele atender e se entregar, mesmo com essa falta de conexão, ele só falar, trabalhem, por favor, me ajuda a desligar, peçam, fala assim, por favor, emocionalmente eu não estou bem. Conversa, a gente tem que ter relação de conversa, como se fosse um amigo, é um amigo nosso próximo. Então tem que falar assim, os baianos. Então você tem o nome lá do seu baiano, fulano e tal, olha, não estou bem emocionalmente hoje. Então, por favor, dá um jeito, apaga as minhas preocupações externas e me coloque aqui, né, inteiro, para que o senhor possa trabalhar. E aí, sabe o que vai acontecer? Incrivelmente vai acontecer. Vai vir aquele consulente falar com você e, olha, a chance é imensa dele trazer o problema que você teve naquele dia. E aí a entidade vai fazer o seguinte, ela vai aumentar a dosagem de consciência em você para você ouvir realmente. Sentir realmente aquilo. Então, a espiritualidade, eu falo que ela é sempre muito sábia. E a gente tem que aproveitar e se jogar, viu, gente? Sem medo de errar. Consciência, né? Agora, repito, às vezes, e aí no caso da Virinha em específico, se ela não fala, eles já sabem ali, ó, ele tem que puxar um fiozinho dali. E ali, fiozinho, ele vai falar o seguinte, conte para mim, você, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar, como que está seu dia, o que você fez? E vai. Alguma coisinha, uma deixa, ele vai colocar para que você possa falar. Diga, Marli. Tchau, deixa eu te falar uma coisa. Geralmente, quando uma pessoa vai consultar uma entidade, ela fica esperando que ela chegue lá, dê a mão para ele e ele adivinhe tudo que você está pensando e tudo que você está precisando. E aí a maioria acontece. Fica decepcionada. Né? Mas basta, às vezes, você dar uma deixa para ele abrir tudo que você precisa ouvir. Então, a pessoa geralmente sempre faz isso, ela fica esperando que o guia fale tudo e se sinta satisfeita. A pessoa só se sinta satisfeita quando acontece isso. E não é isso, né? Não é. E assim, né, eu não sei, outro dia alguém usou um termo aqui, eu não me lembro quem, mas falou, olha, quando você passa por uma consulta, você está dentro de uma terapia, e está. E o terapeuta é aquele negócio, né? Oi, o que você quer falar hoje, né? Não quero falar nada. Tá bom. Ele fica ali olhando para você e não fala nada, né? E às vezes a resposta já está ali, né? Você nem precisa mais perguntar mais nada. Às Exatamente. vezes a própria não fala nada, porque você já sabe a resposta. E às vezes o falar nada também, às vezes é muito mais... A entidade vai respeitar, obviamente que ela vai respeitar,
E às vezes o silêncio também fala muito. O tratamento, às vezes, vai no silêncio, né? Não entendi. O tratamento, algumas vezes, é o silêncio, né? Não tenha dúvida, às vezes o silêncio, às vezes um abraço que a entidade vai te dar, é aquela limpeza que nem eu saí muito bem, né? Ele fez a limpeza, eu saí bem. Talvez era aquilo também, né? Precisava disso, para destravar, às vezes, outras coisas. Porque não se esqueçam, quando a entidade está fazendo uma limpeza, ela está manipulando o que ela estiver fazendo, ela está desbloqueando chakras da gente. E às vezes nós temos chakras aí, né? Principalmente o laríngeo, que muita coisa para botar para fora e a gente não consegue, a entidade vai lá, fica quietinha, fica tranquila, ele está trabalhando em você para começar a destravar aquilo para que você em algum momento coloque isso para fora. Mas, Marli, você tem razão, tem aquelas pessoas que vão e que querem que adivinhe, né? E eu sempre falo assim, olha, quando alguém vem falar para mim que mas as entidades não adivinham, não, se adivinhassem, eu seria o primeiro a pedir o número da Mega Sena. Primeiro, por favor. Somente para Exu, né, que é um companheirão da materialidade nossa aqui na Terra. Hoje, passa aí os números da Sena, por favor. Exu sopra, mas ele não fala. Não há bola de cristal. Quem que escreveu? A Patrícia, né? Não há bola de cristal. Foi a Patrícia. Deixa eu só, aproveitando rapidinho aqui, a Solange falou sobre a humildade, né? De ser humilde com os companheiros, né? Que você falou de como conversar. A Beatriz Calabró falou que é tratamento que só acontece se você estiver acordado, justamente pela consciência. Vamos lá, Elisa, me repete isso aí, então. Vamos lá, de novo. A Beatriz Calabró falou, há tratamento que só acontece se você estiver acordado, justamente pela consciência. Tá. Eu acho que ela quis dizer tratamento... O médium? O médium, será? É o médium, Beatriz, é isso que está dizendo? Sim, porque tem coisas que você precisa ouvir. Você, em plena consciência, precisa ouvir. É um tapão mesmo. Às vezes a gente, né, fala, não vou incorporar hoje, mas é porque justamente esse é o trabalho para você hoje. Exatamente. E é o que eu falei, quando a gente força, né, que dá para você, de repente, forçar a falar, por favor, me ajuda, olha, me conecta, eu sei que eu não estou bem psicologicamente, aconteceu isso comigo, dessa forma, desse jeito. E aí você vai para o trabalho. E aí, se você tiver que ouvir, e vai ouvir, é onde a entidade vai aumentar o seu grau de consciência absurda, para que você realmente veja, ouça e sinta. Mais do que o normal. Então, as duas formas, viu, Beatriz? É sensacional e a gente tem que só entrega. Eu sempre falo, confia, entrega e confia. Tem mais aqui a Yara reforçou, né? Ela falou que o amigo dela disse que o médium da Umbanda é o psicólogo ou psiquiatra do pobre. Pronto, Yara. Era essa não está tentando achar. Isso aí, pronto. Agora você falou. É isso mesmo, verdade. E a Nathalie, ela disse que toda vez que ela ficou em silêncio, ela foi imediatamente curada. E ela é muito grata, né, à espiritualidade por entender meus silêncios, que eram, na verdade, gritos. É isso aí. É o silêncio que mais fala. Parabéns, viu, Nathalie? É isso mesmo. Às vezes são gritos. E a entidade respeita. Né? Por isso que eu falei, ela vai trabalhar para tentar puxar aquele fiozinho, né, de desabafo seu. E pode ser que não seja naquela. Ela vai fazer um tratamento, como fez a Viri, fez um bom descarrego ali, muitas vezes, né, trouxe um equilíbrio e que ela saiu bem. E que aquele grito, né, realmente acabou se silenciando dentro dela ali, dentro de você e de tantas outras pessoas que passam. E comigo que já aconteceu também. Eu já falo para vocês logo. Já fui passar com uma entidade que eu falei, olha, eu só quero ficar em silêncio hoje. A entidade falou, tá bom, vamos trabalhar o que é necessário. Comigo foi exatamente assim também. Ela não perguntou, né, do jeito dele, mas sabia o que eu precisava, eu fiquei quietinha e ali eu saí muito calma, muito tranquila. E tudo fluiu, acho que era o que eu precisava mesmo, que desse uma limpeza, né? Porque tem dia que a gente
quer falar, né? Não quer falar. A gente literalmente verdade. fala, ó, não quero falar, não quero ouvir, eu só quero alguma coisa que não utilize essas duas faculdades aí. Que me deixe leve, que tire de mim o que está me impedindo de ser eu mesma. Exatamente. É muito bom. Giovana, diga. Rogério, eu queria perguntar sobre a questão de médium consciente. É uma coisa que até eu já conversei com um guia sobre, que eu falei, eu tenho muito medo de estar marmotando, de não saber diferenciar, porque eu sou médium consciente. Quando as poucas vezes que eu incorporei foi que eu consegui ficar com o guia, né? Que foi no encerramento que a gente estava lá no Cantinho dos Orixás. Eu sentia que eu tava em segundo plano, mas não sei, acho que me assusta um pouco a questão de eu conseguir ver tudo, mas não ser eu. Então eu fico muito confusa com isso. Bom, Giovana, olha, eu acho que você faz parte de 99,999999% de todos os médiuns. Você tem a mesma. Você tem a mesma. Sabe por que eu estou falando que é 99,99999? Porque talvez o único que tem a plena consciência e sabe que é assim que funciona e está tudo bem é o nosso grande mestre Jesus e todas as falanges espirituais. Nós, seres humanos, somos assim. Nós, seres humanos, todos, hoje em dia, hoje se fala muito na internet que 1% talvez seja inconsciente. Não. 100% são conscientes. Você não tem mais a faculdade mediúnica do passado, da inconsciência. Só que vamos lá, vamos entender o que é essa consciência. Porque senão dá a impressão dessa marmotagem, como você está dizendo. A consciência nada mais é que um estado alterado de consciência. Você não vai atender uma entidade ou alguém com um livro na mão, o livro, a teoria da conspiração aqui na mão, a teoria geral do direito, eu que fiz direito, então, teoria geral do direito aqui, e o que você quer? Vai que eu estou continuando lendo aqui, eu vou te atender. Não, isso é um psicólogo, isso é um terapeuta, isso é... Agora, a consciência que a gente fala aqui é estado alterado de consciência. O que é um estado alterado de consciência? O fato de você estar ali, naquele momento. Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso, ok, gente? Mais para frente, nós vamos aprofundar mais nesse assunto. Só vou responder aqui rapidinho para a gente continuar aqui. No momento que você está ali, girando, alguém colocou você para girar, ou alguém colocou você ali, você começa a entrar naquele estado, e alguma coisa a mais está próximo de você, naturalmente aumenta o seu batimento cardíaco, naturalmente aumenta a sua oxigenação. Você começa a respirar mais rápido. E vai respirando. E é normal, e aquela entidade está ali, o pessoal te rodeando e colocando ali. Essa oxigenação natural que aumenta, e o ritmo cardíaco aumentado, altera o nosso estado de consciência. E esse momento que ele altera o estado de consciência é onde a entidade consegue estar com você. E a partir do momento que há esse acoplamento, ali não é mais a Giovana, e ali não é mais só a entidade, são vocês dois. O que vai acontecer no começo do seu desenvolvimento, Giovana? Você vai ter mais consciência, porque é necessário que você também tenha essa consciência. Primeiro, pelos aspectos físicos, endócrinos, psicológicos. A entidade não pode chegar de forma abrupta em você e simplesmente mudar a sua vida da noite para o dia. Então, é um processo. É um processo. E você vai acostumando, vai aumentando. Não pode ser tão visceral, né, como a gente ouve tanto hoje. Mas, com o tempo, você vai se tornando semi-consciente. Não é semi-inconsciente. É semi-consciente. O que significa semi-consciente? Horas você vai estar vendo e entendendo, horas a coisa parece que está longe,
aí você não vai lembrar, talvez, de consulentes que passaram por você, de pessoas que vieram te pedir alguma coisa, e quando acabam os trabalhos, 1 hora, 2 horas depois, ou no dia seguinte, tudo parece que foi um sonho. Você vai atingir esse grau de semiconsciência. Vai atingir. Mas é o tempo. Kardec já dizia, né, no livro dos médiuns também, que a mediunidade, as faculdades, sejam elas quais forem mediúnicas, inclusive a incorporação, ela é um processo de treino. À medida que você vai treinando mais, à medida que você vai recebendo mais, à medida que você vai se colocando mais à disposição, à medida que seu estado alterado de consciência vai toda semana fazendo, o seu próprio inconsciente começa a apagar isso para você, porque isso já não é mais relevante. E aí você entra nessa semiconsciência. Então não se assuste. A todos os médicos que estão aqui, não se assustem. Aqueles que são mais velhos, que estão há muito tempo na mediunidade, podem dizer, podem até complementar mais o que eu estou dizendo aqui. Mas vai chegar um momento que você vai ficar na semiconsciência total. Tudo vai parecer. Eu tinha até conversado isso com a minha prima Luana, que ela recebe também, né, que ela participa ali dos trabalhos, e eu tinha falado isso com ela, e ela falou, Gi, eu, por exemplo, tem hora que parece que eu tô vendo tudo, tem hora que parece que eu dormi, aí no dia seguinte eu lembro de flashback, no dia seguinte eu não lembro de nada, às vezes, e quando foi no encerramento do nosso centro, foi exatamente assim, na hora parecia que tava tudo lúdico, aí passou, eu indo no carro, voltando para casa, já tinha coisas que eu esquecia. Então, é porque assim, no começo, eu lembro até da gira de Herê, de setembro do ano passado, que me chamaram para ajudar uma moça, para mim Herê ajudar uma moça, né? E daí, quando ela abriu o olho, eu acho que eu me assustei e não sei, acho que eu me assustar assustou ela também, e a questão de eu abrir o olho ficou muito confuso. Então, mas com certeza agora tá melhor do que antes, né? Porque todo dia é uma evolução, um aprendizado, mas ainda assim tem aquele receio. Mas isso é normal com todos, tá? Olha, não se esqueça, você nunca vai estar sozinha. Você nunca estará sozinho, você vai saber disso. É assim, ó, existe o leite e existe o café. O leite é você, o café é a entidade. Quando você mistura o leite com o café, nasce um terceiro elemento, que é o café com leite, que não vai ter o gosto só do leite e não vai ter mais o gosto só do café. É um gosto atípico de café com leite. Assim é a incorporação. Assim é a incorporação. Existe a identidade pessoal daquela entidade e a identidade pessoal da Giovana, e que ela vai se formar numa simbiose. Nesse momento que forma essa simbiose, você vai falar coisas, você vai pedir coisas que normalmente você não faria sentado numa mesa com alguém. E eu falo que a melhor forma de você se testar é o seguinte, olhe para o espelho, você, aí sem incorporação, sem nada, olhe no espelho e tente reproduzir tudo que aquela entidade fez ali. Abaixar, se ela levantou, se ela gritou, tente fazer igual. Não dá. E aí você vai perceber, não dá, porque você vai perceber, pô, não, ali não sou só eu. Realmente, ali não sou só eu. Tá? Lembre-se disso, tá bom? E tenha paciência. E detalhe, cada médium tem o seu tempo, a sua forma, o seu jeito. Tem uns que em 6 meses acelera, vai com uma beleza. Tem outros que vão demorar anos. Mas todos estão no mesmo caminho, na mesma direção. E não, mas com ele foi assim, comigo. Com ele é com ele, você é você. Só não desista, não perca a sua fé. Vá que a coisa vai acontecer. E coisas maravilhosas, extraordinárias vão acontecer. Porque a inconsciência, só para vocês entenderem, ela já está catalogada hoje como possessão. E ninguém é possuído. A inconsciência da incorporação existia antigamente por uma necessidade. Era uma necessidade
Por que isso, gente? Por que isso? Porque os médios antigamente não tinham acesso à literatura, boa parte não sabia ler e escrever, e eles só podiam, não tinha jeito, fazer, eles tinham as faculdades mediúnicas, mas eles não tinham o conhecimento didático que a gente tem hoje. Então, a entidade precisava tomar 100% aquele corpo para executar o que ela precisava. E executando o que ela precisava, aí ela ensinava outros que estavam ali. Hoje em dia, um volume de informações que as próprias entidades psicografaram, trouxeram, livros lançados, uma série de coisas, a possibilidade de a gente ler, de a gente escrever, hoje são poucas as pessoas analfabetas, né? A maioria consegue, no mínimo, pelo menos ouvir. Então, diante de tantas facilidades que veio nos últimos 50, 60 anos, é natural que nós não tivéssemos mais essa inconsciência. Tá bom? Eduarda, diga. Rogério, boa noite novamente. Eu ouvi o comentário da Giovana e me veio muito quando eu comecei a trabalhar na casa. E, Giovana, é muito legal você tentar pensar esse processo especificamente como se você estivesse ouvindo aquela música nova que lançou de alguém que você gosta de escutar. E aí você olha e fala, putz, não sei se vai ser boa. Tem gente que tá falando que vai ser boa, tem gente que tá falando que não vai ser, mas eu vou me permitir escutá-la. Então, quando você for entrar na gira e for começar esse processo de incorporação, tenta fazer como se você estivesse escutando uma música que você ainda não escutou, mas que você tem que literalmente parar e escutar. Eu gosto muito de me imaginar como atrás de uma cortina. Tipo, a gente tá ali no teatro, a gente tá atrás da cortina, mas a gente tá vendo tudo, só que não é a gente que tá ali apresentando, sabe? Talvez isso pode te auxiliar, porque é o que o Rogério falou, a gente nunca vai ser 100% inconsciente, mas a gente tem que se permitir que a entidade tome efetivamente a frente daquilo, e não racionalizar é um processo que aos poucos você vai conseguir entender. Essa parte de não racionalizar me ajuda muito, tipo, não sair da gira pensando nos atendimentos, não sair pensando em quem passou, em quem não passou, não sair pensando em quem ajudou, em quem não ajudou, porque ali foi um trabalho, que é claro, a gente teve uma participação como mecanismo, mas que não fomos nós, efetivamente, que fizemos, então, eu acredito que seja até um pouco invasivo a gente ficar pensando. Então, permita-se. Sabe aquele papo de permita-se? É literalmente isso, se permita viver essa experiência de gira após gira, como se fosse uma música diferente, e você ali atrás da cortina vendo tudo. Obrigada, Eduardo, foi muito bom. Muito bom, Eduardo. Parabéns, é isso mesmo. Você tocou num ponto fundamental, racionalizar. Cara, se tem uma coisa que te atrapalha imensamente no seu desenvolvimento, é querer racionalizar depois da gira. Toda vez que você fizer isso, você está se sabotando. Toda vez que você fizer isso. Então, ó, a Eduarda comentou, é isso aí. Sinta a música, ouça, deixa e leve. E quando vocês, não estou dizendo que é para testar a entidade, obviamente, que ela não precisa disso, né? Mas para vocês tiverem um pouco mais racionais, principalmente acontece muito no começo, quando a pessoa, aquele consulente fizer a pergunta, mentalize, não responda, não tenha pressa de responder. Você fala assim para a entidade, responda, traga aquilo que você quer. E deixa. E vocês vão ver, vai passar às vezes 30, 40 segundos, o consulente está ali na sua frente, mantenha a sua calma. Fala, por favor, traga a resposta que eu vou dar. E aí eu não quero que nenhum de vocês que estão atendendo se assustem com a resposta que virá. Porque às vezes é uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta, mas dê. Apenas dê. Confie. É o que a Eduarda comentou, permita-se. E ali vocês vão começar a entender que realmente não são vocês mais. Porque a hora que você der essa resposta, que talvez não tenha muito a ver com aquilo que o consulente perguntou, você vai abrir uma caixinha dele que ele vai falar, opa, mas como é que você sabe disso? E aí você vai falar assim, eu não, é a entidade realmente que sabia disso.
tá bom? São experiências que vocês vão ter que adquirindo e vão fazer. E vocês vão encontrar essa música maravilhosa como a Eduarda colocou aí. Ok? Acho que por hoje paramos por aqui. Na próxima semana a gente dá a continuidade, encerra esse capítulo aqui dessa hierarquia, e aí nós vamos falar um pouco sobre preparação e recomendações tão importantes para ajudar no desenvolvimento mediúnico, para auxiliar nos trabalhos, nas giras, nos atendimentos, para nos deixar mais conectado, mais com esse estado de consciência alterado mais profundo ainda, né? Então, falaremos disso aí já na próxima aula. Combinado? Iris, tem mais alguma coisa? Mais alguém comentou alguma coisa? Não? Então tá bom. Alguém, alguma dúvida? Queira falar alguma coisa? Tá bom, está todo mundo, ó, dúvida é a ferrugem da fé, hein? Não vamos sair daqui com dúvida, hein? Não é não, Jorjão? Assim, né? Mas a gente sempre fala, né? É se permitir, né? É ter essa consciência que a gente precisa se permitir algumas vivências, e a Eduarda foi muito sábia no que ela falou, né? Muito. Não se entregar, eu acho que é a grande questão, né? É tentar não entender. É se entregar, é se permitir. Claro, é isso aí. Tentar não entender. Toda vez que a gente tentar entender, a gente está racionalizando. Racionalizando. E aí que atrapalha o nosso desenvolvimento. Perfeito, Jorge. Muito bem, muito boa aula. Adorei os debates, o que trouxeram. Na Isso nos medida do enriquece tempo, bastante. Diga, Marineide. na medida do tempo, depois aí vai ficar tudo tão simples, porque aí os contatos só vão ficar assim tão simples, né? No começo todos nós passamos por isso, mas depois fica muito simples, muito, o contato com o mundo espiritual. E é Eu acho que a fantástico. Maria Neide fez uma colocação aqui que eu gostaria que a gente refletisse mesmo. Porque chega um momento na nossa vida, como é com a Maria Neide hoje, uma médium já de muitos anos de trabalho, que os contatos que ela tem espirituais hoje não são só apenas da incorporação dela, vão muito além, vão no dia a dia dela, o relacionamento que se criou ao longo de tantos anos, vão além da incorporação, vão ali, às vezes ela está ali sentada, lendo um livro e tal, e vem uma informação, Maria Neide, fale com tal pessoa, fale sobre isso, não é verdade, Maria Neide? É verdade. Ela já falou muitas coisas para mim que vieram dos espíritos. Rogério, ó, recebi, eu só estou passando. Né? É como Muitas hoje. vezes também tem as mensagens que ela manda para a gente que são perfeitas, né? Não é verdade? Continue. Porque quando eu mando as mensagens, primeiro vem do espaço o que é que eu tenho que sentir para poder passar. Aí depois eu passo as mensagens. Maravilhoso. É bem interessante. Mega Sena nada ainda, né, Maria Neide? E poderia fazer um bolão do grupo, né, Marcelo? Hora que chegar a mensagem, lembra da gente aqui, hein? Ela disse que paga o churrasco, viu? Na festa. Maravilha! Essa daí não veio. Essa não veio. Maravilha. Porque eles não são ligados a números. Não são ligados. Só os da Cabala, que a gente vai falar depois. Aí mais pra frente a gente fala da Cabala. São materialistas, são espiritualistas. Muito bem, gente. Maria Neide, então peço que você traga gentilmente essas doces palavras de sempre
intuídas aí pela espiritualidade, para que a gente possa ter uma semana maravilhosa. Então vamos agradecer ao Pai essa oportunidade que nos foi concedida de nós nos reunirmos. Falou-se em reunião virtual, mas, na verdade, cada um de nós tem a possibilidade de sentir o seu irmão. Na hora que o Jorge pede para que se dê a mão, nós podemos sentir a energia desse irmão. Então, toda vez que o Jorge pedir para que se dê a mão, mentalize um irmão que está na corrente, para nós seguirmos junto e atravessar esse portal. E que o Pai possa abençoar cada um de nós, por nós nos reunirmos e dar oportunidade para todos esses mensageiros que vêm do espaço de Seara tão distante, para fazer parte nesse mundo que nós vivemos, a fim de poder ir de encontro a tantos irmãozinhos que estão passando por momentos tão difíceis. Então, é durante essa reunião que nós temos, é que eles têm a possibilidade de passar pelo funil e fazer o trabalho dele, pegando todas as mazelas e levando para a Seara, transformando essas mazelas em paz, em harmonia, em serenidade. Que possamos agradecer todos os dias, quando nós acordamos e nós abrimos os nossos olhos e nós percebemos que nós temos uma matéria sólida viva, que é onde o nosso espírito cumpre a sua tarefa, e agradecer ao Pai tudo que nós conseguiremos durante o dia, e que quando chegar a noite, quando nós recostarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rosário, muito obrigado. E eu obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado.
Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite de sono e até segunda-feira, o Pai assim vai nos permitir. Graças a Deus. Boa noite para todos. Tchau. Ogum choro que Ogum